Jornal TVI News. Oferecimento Concreto Usinada Polo. Trabalhando por você. Rua Barão do Monte Alto, sem número, bairro Presidente Costa e Silva. Telefone 3824-1071. Alfacred. Empréstimos consignados e seguros. Avenida Cardoso Moreira 431, loja 6. Centro Comercial Jorge Nunes, em Itaperuna. Telefone 3022-1238 ou 3022-4202. Com a chegada prolongada do feriado de carnaval, a Polícia Militar já colocou o bloco na rua. Força total na segurança pública, não deixando o crime fazer folia. Iniciando hoje o quadro de esportes, aqui no TV News, teremos a honra de bater um papo semanalmente com o comentarista esportivo Carlos Bianchini. Fique por dentro dos principais assuntos relacionados ao futebol, tênis, basquete, as lutas marciais, enfim. A partir de hoje, trazendo mais informação também em relação ao esporte local, regional, estadual, nacional, é claro. Não saia de casa sem o guarda-chuva. Confira a previsão do tempo para o interior fluminense e a capital do Rio. Fique comigo. Sou Lili Bustilho e o Jornal TV News começa agora. Olá para você que está nos assistindo pela TV a cabo, RCA Canal 21 ou online pelo site www.tvi21.com. Este é o TV News trazendo as principais notícias para você. O jornal Folha de São Paulo ressalta que Graça deixa Petrobras. Nome do substituto divide o governo. Um dia após acertar a saída coletiva da diretoria da Petrobras com a presidente Dilma, para o final deste mês, Graça Foster renunciou à presidência da estatal diante da recusa de diretores de aceitarem a prazo. 5 dos 7 executivos não concordaram com o cronograma. Graça telefonou para a presidente na mesma noite do acordo para dizer que não conseguia controlar os colegas e que a mudança teria de ser antecipada. Em comunicado, a estatal informou que o Conselho de Administração se reunirá na sexta-feira, dia 6, para eleger a nova diretoria. Com a decisão, cresce a pressão para que o Planalto encontre rapidamente o substituto de Graça. O objetivo de Dilma é definir ainda nesta quinta-feira um novo presidente. Integrantes do governo, no entanto, se dividem na escolha do substituto. O jornal Folha da Manhã informa: famílias da margem da linha aguardam. Sem esperança. Assim se encontravam as 6 famílias que ainda residem na comunidade da margem da linha, na Tapera, em Campos dos Goitacazes, com a promessa de que serão contempladas com uma casa no programa Morar Feliz Jururaí, na próxima terça-feira, dia 10. O juiz da 2ª Vara Civil de Família, Ralph Manhães, declarou que recebeu um documento da Prefeitura se comprometendo com a mudança até a próxima semana. O TV News traz a sua participação direta com nossa equipe de jornalismo. Você pode gravar o seu vídeo com algum flagrante, reclamação ou sugestão e mandar para a TVI. Envie pelo WhatsApp 22 99866 3162 ou pelo e-mail que aparece na tela ou por nossas redes sociais, Facebook TVI Te Vejo Aqui, Facebook TV News, ou tenha participação direta em nosso site www.tvi21.com. Com a chegada do feriado prolongado de carnaval, a Polícia Militar já botou o bloco na rua. Força total na segurança pública, não deixando o crime fazer folia. Ao contrário do que acontece nesta época do ano, com o tradicional evento comemorado por várias pessoas nos dias do reinado de Momo, o 36º Batalhão de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, comandado pelo Tenente-Coronel PM Castellano, já está com um comboião nas ruas, como é chamada a operação composta por 4 viaturas, vasculhando as comunidades mais críticas e, com isso, já garante o primeiro lugar do carnaval. Embora seja carnaval, com comboião, melhor não brincar, ou dança.
O comboião teve início na quarta-feira, dia 4, e em menos de 12 horas de atuação, 23 veículos foram abordados, sendo 16 motos e 4 táxis. A operação militar aconteceu em frente à rodoviária de Pádua. Além da fiscalização, foi realizado o trabalho de orientação e também a divulgação do Disque Denúncia, com a entrega de folhetos durante toda a ação. Para o comandante, tenente-coronel PM Castellano, o comboião não tem dia para acabar. E o resultado é sempre servir e proteger. Nas abordagens, os militares verificavam se havia drogas, munições ou armas. Também checaram documentos dos condutores e dos veículos. A população demonstrou adesão à operação e ter gostado da iniciativa. 2 motos foram recolhidas ao depósito público na região noroeste e um condutor foi detido por estar conduzindo o veículo sem a carteira nacional de habilitação. Não é o tradicional, o famoso bloco cordão do bola preta, mas os foliões já podem se preparar para a chegada do carnaval. E uma polêmica em relação ao sistema penitenciário no Rio de Janeiro. Em praticamente uma semana, 2 presos morreram por causa indeterminada, de acordo com o laudo médico, sendo que as 2 vítimas estavam detidas no mesmo presídio em Itaperuna, no noroeste fluminense. Um deles foi preso há cerca de 8 anos por possível envolvimento em um homicídio. O corpo deste homem de quase 60 anos, há uma semana, está no Instituto Médico Legal aguardando algum familiar para a liberação e o sepultamento. Confira. Juliano Mariano Alves Machado foi preso no dia 7 de abril de 2007. Na última sexta-feira, dia 31, ele teria passado mal. Deu entrada já morto na unidade de pronto atendimento, UPA de Itaperuna. Nascido em Araruama, mas morador do bairro Boa Fortuna, nenhum familiar foi encontrado pelas autoridades policiais. Fizemos contato com a Secretaria de Administração Penitenciária para saber se é realizado com frequência mutirões de saúde, como é que está o controle de vacinação dos presos e, afinal de contas, se os fatos teriam alguma ligação às 2 mortes e se a suspeita de possíveis casos de tuberculose na unidade prisional realmente teriam sido constatadas, para divulgarmos as providências tomadas. Porém, até o momento, não recebemos respostas. Segundo informações oficiais, não consta nenhum registro de visita para este detento. Informações que ajudem a polícia a localizar algum parente podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo contato que aparece na tela. Ainda falando em segurança pública, comandante do 29º Batalhão em Itaperuna, tenente-coronel PM Silvio Guerra, se empenha para buscar o aprimoramento e aperfeiçoamento da corporação, não apenas durante o trabalho do policial, mas, como aconteceu em uma palestra, para ajudar e orientar os militares reformados a lidarem com a aposentadoria. Assista. O auditório na Unig, em Itaperuna, município sede do 29º Batalhão, recebeu coronéis da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que durante um dia auxiliaram os policiais que estão indo para a reserva. Na ocasião, os servidores públicos do Estado receberam informações importantes para um momento muito significativo após os anos dedicados à missão da corporação que prestam serviços. Mudando de assunto e iniciando hoje o quadro de esportes aqui no TV News, teremos a honra em bater um papo com o grande comentarista e repórter também, cinegrafista, 1001 utilidades, Carlos Bianchini. Olá, Carlos Bianchini. Ok, Lili e amigos ligados no TVI News. Hoje começa uma série de participações, onde vamos estar falando da maior paixão do brasileiro e dos outros esportes, que também vem ganhando espaço no lugar, no coração do amante do esporte. E a partir de hoje, você do outro lado vai ficar bem informado de tudo que está acontecendo e também do futuro do esporte, não só do futebol, mas também de outros esportes, já que o Rio de Janeiro, o Brasil recentemente sediou
no ano passado a Copa do Mundo e agora a cidade do Rio vai sediar as Olimpíadas. Portanto, estamos no país do futebol e a TVI agora vai deixar você bem informado de tudo que acontecer dentro da maior paixão do brasileiro e nos esportes que vem crescendo também, ganhando espaço no coração do brasileiro. Para começarmos bem esta estreia e com a chegada do final de semana, Bianchini, Federação recua e Maracanã deve voltar a ser utilizado no Carioca. Qual a transformação que está ocorrendo em relação à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que divulgou uma nota oficial em seu site nessa semana que recua para alguns pontos do aspecto de mudança, em vários quesitos em relação a ingresso, documento. Bianchini, a entidade informa que a meia entrada universal não existe mais na competição e que todas as partidas terão entrada com ingressos de inteira e meia entrada. Mas como assim, Bianchini? O que está acontecendo com a federação? Que decisão é essa? Olha, falando sobre a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, alguns pontos precisam ser levantados e enfatizados. Primeiro, o que a federação deveria fazer é apoiar os clubes, principalmente os de pequeno investimento. O que está acontecendo no futebol carioca é que o torcedor está pagando muito e o espetáculo, o futebol, está bem pequenininho. O valor do ingresso lá em cima e o valor do futebol é pequeno. O que a federação está querendo fazer é tomar nas suas mãos as leis, criar as leis, já que a questão da meia entrada não é opção da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro ou de qualquer outra entidade que organize qualquer outro tipo de esporte ou outro evento. Isso é uma lei, tá certo? Agora, do jeito que o futebol está, eu acho que a federação deveria pensar bem, como ela vem fazendo no caso dos clássicos. Deveria pensar, já que o nível do futebol está muito ruim, nós tivemos aí a estreia dos 4 grandes do Rio de Janeiro em jogos lamentáveis, grandes clubes mostrando um futebol medíocre, o time do Flamengo que estreou com empate contra a grande equipe do Macaé. Parece até que o Macaé é uma grande potência do futebol brasileiro e o Flamengo empatou. O Vasco da Gama teve aí uma estreia com vitória, mas num futebol medíocre, né? Horrível. Nós estamos falando de Vasco. Se nós estivéssemos falando aí de Bom Sucesso, com todo respeito a essas equipes, a América, Campo Grande, Bom Sucesso, como eu disse, tudo bem, né? Mas estamos falando de 4 grandes equipes do futebol brasileiro e mundial. E aí nós temos a federação querendo impor o preço do ingresso, que na minha opinião não vale. Primeiro, antes de se preocupar quanto iria custar o ingresso, ela deveria se preocupar primeiro em ajudar as equipes a colocar dentro de campo um bom espetáculo. Qualquer que seja o valor definido pelos clubes, na minha opinião, ele não vai ser merecido devido ao futebol que as equipes estão apresentando. Se vai ser meia ou inteira, eu acho que aí nós vamos ter que aguardar a solução da federação e o entendimento com os 4 grandes do Rio de Janeiro. Porque, afinal de contas, o campeonato estadual do Rio de Janeiro, ele é feito justamente para um dos 4 grandes ser o campeão. As outras equipes são meros coadjuvantes, apenas participantes. Por isso, a opinião delas não pesa tanto como deveria, né? Infelizmente, a federação menospreza. Só para você que está em casa ter uma ideia do que eu estou falando, no último campeonato estadual do Rio de Janeiro, disputado pela equipe do Americano, de Campos, o borderô, que é a despesa da federação entre a arbitragem, a alimentação do trio, né, do quarteto que é enviado para os estádios, passou de R$4.000. Quer dizer, um clube com pequeno investimento que paga só de arbitragem R$4.000 por partida, como ele vai conseguir montar uma equipe competitiva? Isso não vai acontecer, como não vem acontecendo. Não é à toa, Lili, de que o futebol carioca tem apresentado aí partidas lamentáveis. Só para nós termos uma ideia, é um dos menores públicos dos últimos campeonatos. Agora, parece que a federação esqueceu do caixão, né? Quando eu falo caixão, algumas pessoas não se lembram, mas caixão foi o apelido dado ao campeonato carioca de 2002, um campeonato
que não deu público, um campeonato que não terminou, justamente por causa disso, pela desorganização e principalmente pelo nível ruim das partidas. E isso está acontecendo de novo, né? Já começou. Eu achei que alguma coisa ia mudar, não mudou. E o Maracanã, o palco do futebol mundial, recentemente aí ele teve a sua capacidade reduzida, já foi, hoje não é mais, o maior palco do mundo, tá certo? Perdeu espaço aí, já teve a sua capacidade reduzida, e agora é esse consórcio que organiza, domina, né, administra o Maracanã, está tentando entrar num acordo com os 4 grandes. A gente sabe que ele precisa que os 4 grandes realizem os seus jogos lá no estádio Jornalista Mário Filho. Esse é o nome real do estádio, o estádio que muitas pessoas chamam de Maracanã, mas na verdade o nome dele é Estádio Jornalista Mário Filho. Estão mexendo em bastante coisa, não sei se isso vai dar certo. Bianchini, outro ponto destacado aí pela federação é em relação aos clássicos. Caberá, parece agora, a 4 grandes clubes a chegarem a um valor, né, um acordo para cada jogo. Então, o valor do ingresso vai ser definido, pré-definido, no mínimo, no máximo, né? E o consórcio Maracanã, que é o administrador do maior palco de futebol carioca, foi informado na última terça-feira, dia 4. Mas valor mínimo, valor máximo, como é que está isso, Bianchini? Olha, na verdade, na minha opinião, o estádio deveria ser administrado pelo governo do estado, como era até alguns anos atrás. Só que entraram alguns interesses que não é o interesse do torcedor e o estádio acabou sendo privatizado. É uma pena, porque é um patrimônio de cada um de nós brasileiros. Vai ter que haver sim uma discussão. Agora, vai ter um problema, porque são 4 interesses, né? Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, que vão ter que ser administrados aí pela federação com uma conversa junto ao consórcio. É importante o Maracanã, como é importante também o Estádio Olímpico João Avelange dentro do campeonato estadual, do contexto do campeonato, que já foi considerado o mais charmoso do Brasil. Na minha opinião, eles deveriam olhar para o torcedor e não para os interesses dos clubes, já que o torcedor é o maior patrimônio. Para nós termos uma ideia, como eu disse anteriormente, é o menor público presente numa estreia de campeonato. Tirando um pouquinho aí o torcedor do Flamengo, que compareceu na estreia, mas os outros jogos tiveram públicos lamentáveis, né? O campeonato carioca, ele está deixando de ser o mais charmoso, justamente por causa disso, porque estão preocupados em ganhar muito, né? Com salários altíssimos, jogadores que ganham 750, 500 mil reais por mês, e aí esse dinheiro, essa arrecadação não está sendo suficiente do patrocinador. Aí tem que tirar esse dinheiro do estádio, da venda de ingressos. E aí você bota uma partida entre Vasco e Flamengo no Maracanã com 10 mil, 12 mil pessoas. Quer dizer, é lamentável, justamente por causa disso. O valor é elevado e está totalmente fora da realidade do brasileiro. Vamos fazer aqui uma conta rápida. O brasileiro ganha um salário, 700 e poucos reais. Como ele vai levar para o estádio os seus 3 filhos e a esposa? Não vai dar. Se pagar 50 reais por cada ingresso, serão 200 reais. Quer dizer, para uma partida de futebol, praticamente, né, quase que ele comprometeu ali a renda dele de todo o mês. Quer dizer, é isso que a federação não está olhando. Na minha opinião, eles querem elitizar o esporte, elitizar o futebol. Já tiveram vários projetos, né, para tentar diminuir a capacidade do Maracanã, conseguiram. Houve até um projeto que eles queriam derrubar o estádio Jornalista Mário Filho para construir ali um estádio com várias galerias de lojas. Querem fazer no futebol brasileiro aquilo que acontece na Europa, só que lá é outro mundo, né? Estamos falando de país de primeiro mundo. O Brasil, a realidade é outra. Aqui se ganha em real, que na verdade deixou de ser real faz tempo no bolso do trabalhador. A federação deve pensar no torcedor, que é o maior patrimônio do clube. Por isso eu acho que esse assunto ainda vai dar muito pano para manga. Bianchini, se for para pagar menos, me coloca aí nessa fila, tá? Porque eu não quero pagar mais preço maior, não. E ainda segundo essa nota, os jogos, né, que forem disputados no Maracanã no horário das 10 horas
da noite parece que vão ter um valor diferenciado como previsto aí na arbitral, e as outras partidas terão os preços do arbitral de R$ 5,50. Bianchini, eu não pago R$ 50 não. Que história é essa? Como é que está sendo isso? Olha, os jogos das 22 horas são covardia para o torcedor. Imagine você que mora lá na Baixada, mora lá em Saracuruna, Santa Cruz, Campo Grande. Os jogos, eles estão marcados inicialmente para as 22 horas, mas tudo isso, diga de passagem, é por causa da toda poderosa rede de TV que só autoriza o início dos jogos após o término da novela daquele horário. Pois bem, o jogo vai terminar aproximadamente às 23 horas e 50 minutos. O torcedor vai sair do Maracanã ou de qualquer que seja o estádio à meia-noite. Sabe que hora esse cidadão que trabalha vai chegar em casa? 3, dependendo da situação, 4 horas da manhã. Ele não vai nem dar um beijo na esposa. Vai ter que só bater na porta, trocar de roupa e voltar para o trabalho, já que ele trabalha no centro da cidade e de novo ele gasta 1 hora, 1h30, 2 horas para ele chegar no trabalho. Quer dizer, então é uma covardia. Agora, esqueceram dos últimos anos, quando tivemos um público em vários jogos de 750, 1.000 pessoas assistindo um jogo, quer dizer, 1.000 pessoas assistindo um jogo das 22 horas. Esse jogo é uma covardia. Para você que lembra bem, houve também uma partida da Libertadores da América, um jogo envolvendo a equipe do Fluminense, Estádio Olímpico João Avelange, faltou energia. Sabe que hora o jogo terminou? Quase 2 horas da manhã. Quer dizer, é uma covardia, não querem o torcedor no estádio, essa é a grande verdade. O que a toda poderosa rede de televisão quer fazer com o futebol é esvaziar os estádios, como ela vem fazendo com isso. Coloca uma partida de futebol às 22 horas, isso não existe em lugar nenhum do mundo, só aqui no Brasil eles querem fazer isso. Por quê? Porque esvaziam os estádios e lotam à frente da TV das residências. Essa é a questão de colocar aí o ingresso. Essa questão de preço, isso é apenas detalhe, porque o que eles querem na verdade é esvaziar o estádio. Agora, se você está preocupado em pagar R$5, eu acho que você está pagando até muito para assistir um jogo medíocre, fraco, com jogadores que dão caneladas na bola. Eu acho que você está pagando até muito dinheiro. Na verdade, eu acho que deveria ser ao inverso. Ao invés de você pagar, você deveria receber para você ir até o estádio. Para você assistir uma partida que eu assisti no último domingo pela TV, olha, só me pagando para me aparecer ao estádio. Lembrando então aí que toda semana a gente vai ter nosso quadro de esportes com locutor esportivo, comentarista esportivo, vamos lá, cinegrafista, editor, repórter, esqueci alguma coisa, produção? Carlos Bianchini. Bianchini, parece que tem um comentário aí de que o Maracanã pode permanecer fechado durante o estadual. Passa a ser mínima também em valor de ingresso, já que as partes envolvidas discordam. Pode ter algum entendimento, Bianchini, em relação aos clubes e aos organizadores aí dos eventos, em relação ao dinheiro, ao valor pago? O que você acha disso? Eles estão cobrando muito caro? Tem algum jeito? Agora, na sua opinião mesmo, né, como locutor esportista, tem algum jeito, Bianchini, de tentar chegar a um acordo para um valor justo? Olha, é uma vergonha. Esse assunto não deveria nem ser cogitado, se fechar o maior palco do futebol mundial. É uma vergonha. Isso é apenas fruto da ganância daqueles que estão dirigindo o futebol brasileiro no momento. Estamos falando de campeonato carioca, mas o Maracanã também é usado no campeonato estadual da Série B e também da Série A. É uma vergonha. O Maracanã é a casa do Flamengo, casa do Botafogo. Recentemente o Botafogo teve aí essa concessão com a Prefeitura do Rio e passou a ter como sua casa o Olímpico João Avelange. Mas já foi a casa do Botafogo, casa do Fluminense, e se cogita o Maracanã ficar fechado. Eu só quero saber onde esses jogos vão acontecer, porque o Estádio Olímpico João Avelange tem aquela questão daquela obra, a não ser, Lili, que eles vão liberar de novo um Engenhão, um estádio recém-construído que ameaça cair.
aquela questão da cobertura, aquela coluna. Quer dizer, de repente, a ganância dessas pessoas vão liberar o estádio aí sem as devidas obras necessárias, as reformas, para que ele venha a ser usado pelos 4 grandes, como já foi. Agora, não é a casa do Vasco. Antes da federação se preocupar em aumentar o preço dos ingressos, por que não deveria estruturar essas equipes? Nós falamos que temos 4 grandes equipes do futebol mundial aqui no Rio de Janeiro. Espera aí, que conversa é essa? Só temos o Vasco da Gama que tem o estádio. O João Avelange não é do Botafogo, é da Prefeitura do Rio. O Flamengo, o todo-poderoso, com quase 40 milhões de torcedores, sequer tem um estádio. E o Fluminense, campeão recentemente do Brasil, não consegue construir o seu estádio. E aí essas equipes são chamadas de grandes. Por isso que eu acho que o futebol carioca deveria começar a ser revisto. Ainda há tempo, porque o torcedor, ele ainda acredita. Quando eu passo pela rua, eu ainda vejo crianças que estão vestindo a camisa dos clubes. Ainda vejo torcedores mirins do Flamengo, Fluminense, Botafogo e do Vasco da Gama. Ainda há esperança, mas no momento em que essas crianças deixarem de vestir essas camisas, aí está tudo perdido. Aí não vai adiantar mais a federação discutir se o ingresso vai ser R$5 ou de graça, porque o maior patrimônio desses clubes é o torcedor e ele está sendo menosprezado. Agora, se você ainda está pensando em ir no estádio, eu acho que R$5 por esse futebol é um preço justo. E será uma pena se o Maracanã ficar fechado. Agora, é claro que o consórcio fez um investimento e ele não vai querer ceder o estádio de graça para esses clubes. Há uma confusão também na questão da torcida do Vasco, que toda a vida o Vasco sempre ficou à direita das cabines de rádio e de televisão. E hoje estão querendo mudar, veja só a coisa, estão querendo mudar a tradição do Maracanã. Quer dizer, está tudo errado. Eu quero convidar vocês a estar do outro lado, a permanecer sempre ligado no TVI, porque agora, além de todas as informações que você já adquire durante a programação, durante o programa, agora também vamos estar falando do esporte, do futebol e dos demais esportes. Sempre um assunto polêmico e vai deixar você bem informado. E nós esperamos, enfim, que aqueles que têm todo o poder de cuidar bem da maior paixão do brasileiro, do futebol, que possam cuidar bem. E no próximo encontro nós vamos deixar você ainda mais bem informado. Vamos estar falando inclusive do futebol amador, né? Do esporte amador. Tivemos recentemente o tênis, né? Um campeonato organizado pela Federação de Tênis do Estado do Rio de Janeiro, e também outros esportes esquecidos que um dia já levaram muita gente para os ginásios, para o estádio, como handebol, basquete e outros esportes. Obrigado pela atenção, pelo carinho. Estamos sempre à disposição. Antenado no esporte totalmente, né, Bianchini? Um abraço, obrigada mais uma vez pela sua participação. Vamos começar com o pé direito essa semana esse nosso quadro. Já deu para entender, mas eu não quero pagar muito não, tá? Só pago o principal. O principal, assim, mais baixinho, R$5. Tô pagando R$5 para ir assistir, tá? Obrigada, Bianchini. Bom, e mudando de assunto, vamos falar de tempo. Pois é, deixe o guarda-chuva na sua bolsa. Confira a previsão do tempo para o Noroeste Fluminense e para a capital do Rio. Vai ficando por aqui. Lembrando que uma nova edição com notícias exclusivas vai ao ar diariamente. Espero por você. Obrigada pela sua audiência e até breve.
Jornal TVI News. Oferecimento. Concretos e nada Polo. Trabalhando por você. Rua Barão do Monte Alto, sem número, bairro Presidente Costa e Silva. Telefone 3824-1071. Alfa Cred. Empréstimos consignados e seguros. Avenida Cardoso Moreira 431, loja 6. Centro Comercial Jorge Nunes, em Itaperuna. Telefone 3022-1238 ou 3022-4202.